Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História. Este é o canal Memearquia e é um prazer falar com você. O vídeo de hoje ele trata, na verdade, sobre um abre-alas a respeito do capítulo 1º do livro Casagrande e Senzala, escrito por Gilberto Freire e que tem como título Características Gerais da Colonização Portuguesa no Brasil. Esse é o título do primeiro capítulo do livro. Nós aqui nesse vídeo, nós não trataremos de todo o primeiro capítulo. Como eu disse, será um abre-alas. Eu tratarei das primeiras páginas, das 20 primeiras páginas desse capítulo, sobre um tópico desse capítulo, e eu pretendo em vídeos futuros caminhar aí na exposição desse primeiro capítulo de Casagrande e Senzala. É importante lembrar que Casagrande e Senzala é um dos clássicos da historiografia brasileira ou dos escritos das ciências sociais brasileiras. Ele foi escrito no ano de 1933 e de lá para cá muito foi escrito, muito foi produzido a respeito dessa obra Casagrande e Senzala. Muito foi escrito em tom de elogio, muito foi escrito a favor, muito foi criticada essa obra Casagrande e Senzala. E obviamente aqui eu não tenho a pretensão de esgotar nem a obra, porque o vídeo, como eu disse, não é um vídeo sobre toda a obra Casagrande e Senzala, e nem sobre todo o primeiro capítulo. É sobre uma parte, um primeiro tópico desse primeiro capítulo Casagrande e Senzala. Então, o objetivo aqui é fazer uma exposição didática sobre o primeiro tópico, um primeiro tema que o Gilberto Freire aborda no seu livro Casagrande e Senzala. E você fica convidado a ler a obra, a conhecer a obra pelos seus olhos, pela sua leitura. Então, como eu peguei essa primeira parte para discutir, eu rebatizei essa parte que eu escolhi, essa parte inicial do livro, do capítulo 1, e dei o seguinte nome para essa parte. Eu a nomeei como o triunfo português nos trópicos ou no Brasil. Então, o primeiro momento de Casagrande e Senzala, o Gilberto Freire se dedica a explicar por que os portugueses conseguiram vencer na empreitada de colonizar o Brasil. E também ele mostra qual foi a inovação desenvolvida pelos portugueses nessa empreitada colonial. Então ele vai explicar nesse primeiro momento, nessa primeira sessão do capítulo 1, por que os portugueses conseguiram vencer nessa empreitada colonial da colonização do Brasil, que características os portugueses possuíam que lhes permitiram vencer, triunfar, como o termo que eu utilizei aqui, diante desse ambiente que eles encontram, esse ambiente natural, diante daquelas sociedades que eles encontraram no início do século XVI, quando eles aportam aqui na América. Então, o Gilberto Freire, nesse primeiro momento, ele apontou 3 características dos portugueses que, segundo ele, ou que ele percebe nos portugueses, que permitiram a esses homens, a esses colonizadores, triunfar na colonização da América, ou da sua parte da América. Então, qual seria a primeira característica dos portugueses que lhes permitiu a vitória, segundo Gilberto Freire, nessa colonização? A primeira característica, então, foi a de terem uma mobilidade humana. O que o Gilberto Freire entende como essa mobilidade humana? Para o Gilberto Freire, os portugueses conseguiram, apesar de terem uma população reduzida, mobilizar, transportar sujeitos dentro do Império Português, e essa mudança de indivíduos de lugar permitiu ou promoveu uma otimização da colonização. E que indivíduos eram esses movimentados? Conquistadores, técnicos, autoridades, escravizados. Lembrando que Portugal também tinha colônias na África, no litoral africano, no litoral do continente africano. Então, ao movimentar esses indivíduos, repito, como ele cita técnicos,
conquistadores e seres humanos escravizados, de acordo com a necessidade, o Estado português mobilizando esses sujeitos, esses indivíduos, promoveu-se a superação desse possível problema, que era uma população diminuta no Reino de Portugal, que poderia prejudicar a colonização, ou seja, como colonizar vastos territórios em África, na América e também em domínios na Ásia com uma população tão pequena. Então, uma primeira solução encontrada por Portugal foi de mobilizar, como ele até usa a metáfora de como num tabuleiro de xadrez, essas peças dentro do Império Português, de acordo com a necessidade, da América para a África, da Índia para a América, trocando esses indivíduos de acordo com a necessidade. Então essa foi a primeira característica. Uma segunda característica dos portugueses, que para o Gilberto Freire era a principal característica, e não à toa é a mais lembrada, ele vai bater nessa tecla durante toda a obra e ele vai ser lembrado muito por isso, para o bem e para o mal, era a característica da miscigenação. Ou seja, segundo Gilberto Freire, os portugueses aqui na América promoveram essa miscigenação, ou seja, essa união étnico-racial entre etnias diferentes, inicialmente dos europeus portugueses com os indígenas, com os diferentes grupos indígenas que estavam aqui, e depois os europeus com os grupos africanos que estão sendo trazidos para cá escravizados. Então a formação dessas famílias com uniões de diferentes etnias permitiu também, e principalmente na visão de Gilberto Freire, a superação daquele problema da população diminuta de Portugal, diante de um vasto território a ser colonizado, né? E uma terceira característica que permitiu Portugal ser vitorioso na visão de Gilberto Freire na colonização é que Portugal ele possui uma facilidade em se aclimatar, em se adaptar ao clima dos trópicos. Por que isso? Porque, segundo Gilberto Freire, o clima em Portugal era mais parecido com o clima da própria África, o mais próximo dos trópicos, do que o clima europeu. Nesse ponto, aí eu chamo a atenção da resposta que o Gilberto Freire dá para que Portugal tivesse essas características que eu mencionei: a mobilidade humana, a miscigenação e a sua capacidade de aclimatabilidade. E que razão seria essa para Portugal ter essas três características, principalmente a miscigenação e a aclimatação? Que, segundo o Gilberto Freire, Portugal estava numa região de transição entre a Europa e a África, com uma grande influência da África, né? Que, segundo ele, é uma influência tanto social, né? Uma influência cultural e também uma influência étnica, além de de ter um clima parecido com o clima africano, uma dimensão física ou ambiental. Mas para o Gilberto Freire havia também uma influência social, cultural e étnica da África sobre Portugal. E o que isso tem a ver com essa capacidade de Portugal de promover essa miscigenação? Para o Gilberto Freire, citei Sérgio Buarque porque nós estamos saindo de um roteiro em que nós analisamos a obra Raiz do Brasil, que foi escrita 3 anos depois de Casagrande Senzala. Até o Sérgio Buarque, que escreveu Raiz do Brasil, cita o Gilberto Freire. Então, aqui no canal nós temos uma playlist sobre Raiz do Brasil e cada um dos vídeos fala de um capítulo de Raiz do Brasil, que é uma obra que está junto aí com Casagrande Senzala, com um dos pilares aí da tradição historiográfica brasileira. Então você fica convidado a assistir essa playlist, e foi por isso que eu falei agora, troquei Casagrande Senzala por Raiz do Brasil, ou troquei Gilberto Freire por Sérgio Buarque. Mas fica aqui, aproveito parênteses para te convidar a assistir essa playlist sobre
Raiz do Brasil, escrito por Sérgio Buarque de Holanda. Então, Gilberto Freire, para ele, a região de Portugal estava, e a sua própria sociedade de Portugal estava nessa transição entre a Europa e a África, e com uma grande influência cultural, social e étnica do continente africano. E também Portugal havia sido por séculos habitado, invadido ou sofrido a presença de populações árabes que haviam já miscigenado, promovido encontros étnicos raciais nesse território. Ou seja, quando os portugueses começam a colonização do Brasil, eles já chegam aqui miscigenados por essas populações árabes, e também, em certo ponto, ele cita os judeus. Ele fala dos judeus também numa pequena seção desse início do capítulo 1, mas o que contribui para essa miscigenação. Então, quando os portugueses chegam aqui, encontram essas outras populações indígenas, depois africanas, como eles não tinham uma rigidez de pureza étnica, houve uma facilidade para essa miscigenação acontecer, e apesar dessa população reduzida, esses encontros sexuais, né, ele deixa isso em linhas bem claras, esse entrave de uma população reduzida foi aí superado por esses encontros sexuais que promoveram essa miscigenação, né, formando essas famílias de uniões entre brancos e não brancos, e facilitado por essa herança da miscigenação trazida da Ibéria, do próprio Portugal. Ele até em alguns momentos ele compara as moças árabes ou mouras com as indígenas. Ele faz uma comparação como se na imagem, na mente do português, ele fizesse uma ligação entre essa moça indígena com essas moças árabes. E então ele faz essa correlação. Então, Portugal, por ser uma sociedade de transição, já ser uma sociedade miscigenada, ele constrói nesse mundo colonial aqui também uma sociedade que ele chama de híbrida. Ele coloca aqui uma característica da colonização portuguesa, inclusive aqui no Brasil, nos trópicos, é a formação de sociedades coloniais híbridas, desses encontros étnicos raciais. No caso do Brasil colonial, entre europeus, indígenas e depois também com os elementos africanos, com as etnias africanas. Então, o Gilberto Freire está explicando aqui por que, apesar de Portugal, a sociedade portuguesa ser reduzida populacionalmente, ele conseguiu colonizar vastos territórios na África, na Ásia e principalmente aqui na América. Graças a quê? A essa mobilidade, né, de peças nesse tabuleiro geopolítico, administrativo do Império Português, a sua capacidade de se aclimatar a esse clima ou se adaptar a esse clima dos trópicos, e também e principalmente por essa sua capacidade de se miscigenar, criar essas famílias, e até o ponto seguinte em que ele denota em que ele apresenta a importância da família para essa colonização, mas isso nós falaremos mais à frente. Então, ele responde, mostra que essas características dos portugueses que vêm de Portugal ser essa sociedade de transição e já miscigenada, é que permitiram que Portugal triunfasse, apesar da pouca população e também dos desafios da natureza tropical, que ele chama de uma natureza mórbida, ameaçadora. Os portugueses conseguem vencer graças a essas características que ele explica e eu explano resumidamente, explanei resumidamente anteriormente. Então, diante disso, trocando em miúdos, qual foi o grande triunfo dos portugueses na colonização do Brasil? O Gilberto Freire ele indica que os portugueses têm uma inovação nessa colonização nos trópicos,
que é a criação da chamada colônia de plantação. Então, para o Gilberto Freire, até aquele momento em que os portugueses começaram a colonização do Brasil, os trópicos eram colonizados de que forma? Por presenças não constantes, que eram de feitorias, uma presença apenas comercial, extrativista. E o que os portugueses fazem? Criam essa colonização chamada de plantação. E o que é essa colonização de plantação? Ele vai caracterizar da seguinte forma, ou apresentar como principal característica. Essa colonização de plantação tinha como feição a permanência do colono na terra. Ele não é aquele sujeito que vem extrair alguma coisa e voltar para a Europa. Não, ele vem para cá desenvolver uma atividade permanente, no caso plantar e, no caso brasileiro, plantar o açúcar. Então essa característica principal dessa colônia de plantação, ou dessa colonização de plantação, a permanência do colono na terra, na colônia. E segundo Gilberto Freire, quem inova nessa forma de colonizar foi o português, graças a essas características anteriores. E quais são as características subalternas ou incluídas essa grande característica da presença do colono? A grande lavoura escravocrata, ou seja, a produção em larga escala, em grande propriedade, para exportação, utilizando a mão de obra escravizada, né? O aproveitamento dos nativos, das populações originárias, para a formação de famílias, sendo essas famílias que vão ajudar a formatar, a configurar o poder da colonização no território, e uma colonização, por fim, tocada pela iniciativa particular. Essa é a grande característica que o Gilberto Freire encontra. Por fim, a importância da iniciativa particular, privada, na configuração da colonização. Então, a grande lavoura escravocrata, né, essas famílias formadas pelo encontro entre etnias diferentes, europeus com populações originárias daqui, que permitem essa infiltração da colonização no solo. E a iniciativa privada ou particular tocando a colonização que são os pilares dessa chamada colônia de plantação, em que o colono permanece na terra. Tudo isso graças, segundo Gilberto Freire, a esse português que vem para cá miscigenado e desse mundo de transição que Portugal era entre África e Europa, de transição social, climática, cultural, étnica entre Portugal e África, entre Europa e África, melhor dizendo. Então, esse é o início, né, da nossa explanação sobre Casagrande Senzala. Essa é a primeira parte do primeiro capítulo, né, e nós continuaremos em vídeos futuros aí no primeiro capítulo. Espero que vocês acompanhem, espero que vocês gostem, espero que tenham gostado desse vídeo também. Se gostaram, dê aí o seu joinha, compartilhe o vídeo. Convido a vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receber as notificações. Lembro que Memearquia também está no Instagram e no Facebook. Siga o nosso trabalho por lá também. E eu vou ficando por aqui. No mais, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.